Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do porquê nós brasileiros somos um povo tão invejoso, porque somos tão tomados pela inveja. E espero que esse vídeo ele não seja, o título não seja ofensivo. Apenas nesse vídeo tentarei descrever esta doença terrível que se encontra dentro do coração de todo mundo e que ninguém que atingiu ali a idade da razão está livre de ter. O sentimento da inveja ele é um sentimento terrível porque ele acaba impedindo as pessoas, impedindo a mim também, de olhar para coisas maiores, para coisas superiores. No geral, o sentimento de inveja impede a pessoa que o tem, a pessoa que o sente, nesse caso, a pessoa que é o símbolo de todos nós, porque ninguém está livre da inveja, dela conseguir adquirir bens até maiores e superiores do que aqueles que ela está invejando. Ou até mesmo, diria, a pessoa que tem inveja, que sente inveja de alguém, ela, no fim das contas, não entendeu que o bem que aquele outro possui não é uma ofensa a ela, mas pode ser, inclusive, uma inspiração. Ela pode tomar como inspiração aquilo que ela está vendo no outro, para que ela também consiga adquirir aquilo ali. Não por uma disputa, não porque ela quer a mesma coisa do sujeito, mas porque, de fato, ela viu que aquilo é bom, certo? Ela viu que aquilo que aquela pessoa conquistou é bom, e se ela também empreender um certo esforço, e se for da vontade da providência divina que ela possua, aquilo ela terá. Mas o invejoso, a inveja, quando ela toma conta do nosso coração, ela cega-nos. Ao invés de nós olharmos para uma pessoa e dizer que bom, ele conquistou aquilo e eu posso trabalhar para ter aquilo ali também, eu posso conquistar, ou algo semelhante ao que aquela pessoa conquistou, ou mesmo eu posso aspirar por aquilo que verdadeiramente faz sentido para mim. Porque talvez o bem que o meu vizinho possui, o bem que o meu amigo possui, o bem que aquela pessoa estranha, que causou o sentimento da inveja em nós, o bem que ela possui, que elas possuem, talvez não faça sentido para mim e para você. Talvez não seja o melhor, inclusive, para nós. Talvez se nós tivéssemos a mesma coisa, a mesma posse de bens que aquela pessoa possui, nós seríamos destruídos por aquilo. Talvez ela esteja preparada para ter aquele bem e eu e você ainda não estamos preparados. Precisamos ainda aprender muitas outras coisas, adquirir outras virtudes, para que quando esses bens chegarem, eles não nos destruam. E ter essa visão da vida de que existem coisas que se eu tivesse, eu realmente seria destruído por elas. Nem todo mundo está preparado, por exemplo, para ser rico, para ter dinheiro, porque nem todo mundo é capaz de lidar com os benefícios que o dinheiro, os benefícios que a riqueza poderia proporcionar a esta pessoa. Eu não sei se eu estou preparado, então é preciso que nós reconheçamos as nossas limitações, que nem tudo que queremos seria bom para mim e para você. E a providência sabe muito bem disso. Mas antes, pessoal, de entrar nesse tema aqui do quanto a inveja é destruidora, né, eu quero ler para vocês aqui um pequeno trecho de um romance, de um conto do Machado de Assis, e esse conto do Machado de Assis será aqui o ponto de partida para a nossa reflexão, certo? Então, no vídeo de hoje eu irei falar um pouco da inveja e irei falar também do que cerca muitas pessoas. Por que as pessoas sentem tanta inveja? Então, vamos lá. E aqui diz o conto do Machado de Assis. Trocar o dia pela noite, dizia Luís Soares, é restaurar o império da natureza que, corrigindo a obra da sociedade, é restaurar o império da natureza, corrigindo a obra da sociedade. O calor do sol está dizendo aos homens que vão descansar e dormir, ao passo que a frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver. Livre em todas as minhas ações, não quero sujeitar-me à lei absurda que a sociedade me impõe. Velarei de noite e dormirei durante o dia. Contrariamente a vários mistérios, Soares cumpria este programa com um escrúpulo digno de uma grande consciência.
Então, o conto fala de um sujeito chamado Soares que passava a noite acordado, né, fazendo um monte de coisas, que não vem o caso eu contar aqui, porque não vai ter tanta importância assim, não é substancial para a nossa reflexão. Ele ficava a noite acordado, né, e durante o dia ele dormia, ele passava o dia inteiro dormindo. E aqui diz: Soares cumpria este programa com um escrúpulo digno de uma grande consciência. Para esse sujeito aqui do conto que o Machado de Assis está descrevendo, passar a noite fazendo um monte de outras coisas e passar o dia dormindo era normal para ele. Ele achava que aquilo ali sim era a vida boa. Dormia 12 horas consecutivas durante o dia. Quer dizer, das 6 da manhã às 6 da noite. O sujeito passava a noite inteira acordado. É como se ele acordasse às 18 horas da noite, né? É como diz aqui, ele acordava às 18 horas. Depois das 18 horas da noite, ele ficava acordado até às 6 da manhã. E às 6 da manhã ele ia dormir e acordava às 18 horas. É brincadeira? Então era esse tipo de vida que o sujeito tinha. Durante o dia todo ele dormia e à noite provavelmente ele fazia lá coisas que não tinha fruto nenhum para a vida dele nem para a vida dos outros. Aí vamos continuar aqui. Almoçava às 7, né? Às 7 horas da noite ele almoçava e jantava às 2 da madrugada. Não ceava. A sua ceia limitava-se a uma xícara de chocolate que o criado lhe dava às 5 horas da manhã, quando ele entrava para casa. O sujeito, provavelmente aqui, ele chegava da rua, era um sujeito rueiro. Muito provavelmente ele vivia o tempo todo. Eu não disse eu falei no vídeo aqui que não ia entrar nos detalhes, mas a gente pode abrir a imaginação, né? Eu falei que não ia entrar em detalhes que não seriam substancial para o vídeo, porque esses detalhes não estão aqui, mas não estão de maneira explícitas, mas está implicitamente. E aqui diz assim: o, a sua ceia limitava-se a quando ele entrava para casa às 5 da manhã. O sujeito ele chegava às 5 da manhã em casa. Isso quer dizer que ele vivia o tempo todo na rua? E isso sugere que muito provavelmente ele era viciado em jogos, bebidas e outras coisas, né? E quando ele chegava às 5 da manhã, ele bebia uma xícara de café e diz aqui: Soares engolia o chocolate, fumava 2 charutos, desculpe, fazia alguns trocadilhos com o criado, né? Conversava algumas coisas com o criado, lia uma página de algum romance e deitava-se. Então ele chegava às 5 horas da manhã em casa, tomava o chocolate dele rapidamente, conversava alguma coisa com o criado e ia dormir. Não lia jornais, diz aqui. Achava que o jornal achava que o jornal era a coisa mais inútil deste mundo. Achava que o jornal era a coisa mais inútil desse mundo. Depois da Câmara dos Deputados, das obras dos poetas e das missas. Então, para ele, ler jornal, ler poetas, ir à missa era coisa inútil para o sujeito. Não quer dizer isso que Soares fosse ateu em religião, em política e em poesia. Né? Ele não era tão ignorante a respeito dessas coisas, diz Machado de Assis. Não. Soares era apenas indiferente. Você conhece alguém indiferente à religião? Alguém diferente à política? Alguém diferente à poesia, ao estudo? Mas que se acha conhecedor dessas coisas? Pois é, Soares era desse jeito. Aí diz assim: olhava para todas as grandes coisas com a mesma cara com que via uma mulher feia. Podia vir a ser um grande perverso. Até então era apenas uma grande inutilidade. E aqui, pessoal, entra a parte mais importante que eu queria refletir com vocês. O que levou esse sujeito aqui, Soares, do conto do Machado de Assis, a viver essa vida solta, essa vida despreocupada, essa vida de dormir às 6 da noite e acordar
ou melhor, dormir das 6 da manhã até às 18 horas da noite e ali viver essa vida boa, chegar em casa às 5 da manhã. Muito provavelmente esse sujeito poderia ter ganhado dinheiro, ele era rico, ele era pobre. Vamos ver aqui o que diz Machado de Assis. Graças a uma boa fortuna que lhe deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava, esquivando-se de todo gênero de trabalho e entregue somente aos instintos da sua natureza e aos caprichos do seu coração. Olha só, por que o sujeito levava essa vida? Porque tinha recebido herança do pai. O pai tinha deixado uma grande herança e, portanto, ele não precisava trabalhar, segundo ele. Então, ele vivia segundo os instintos do seu coração. Então, pessoal, a partir da leitura desse ponto do Machado de Assis, começou a chover aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas está chovendo. Então, a partir da leitura desse ponto do Machado de Assis, não sei se vocês estão vendo, não sei se vocês estão ouvindo. Na verdade, é ouvir, né? A gente vê a chuva, mas também a gente ouve. Como vocês estão aí do outro lado do vídeo, vocês não estão vendo a chuva, vocês estão ouvindo. Acho que deve estar saindo no vídeo aí. Mas, enfim, esse sujeito, Luiz Soares, ele recebe uma herança e o que acontece? Ele acaba, ao invés de trabalhar para que aquela herança que o pai tinha deixado para ele não acabe, ele acaba só gastando, consumindo, dormindo, indo em bares, gastando com amigos, em festas, que é o que a gente pode supor a partir disso aí, que o sujeito chegava às 5 horas da manhã em casa, ia dormir às 6, né, da manhã e acordava às 18 horas e assim sucessivamente, por aí vai. Mas o fato é que podemos entender, a partir da leitura desse ponto, de que a inveja ela surge por uma falta de compromisso consigo mesmo, por uma falta de virtude mesmo, moral, de querer crescer, de querer ser uma pessoa moralmente equilibrada, intelectualmente equilibrada, de querer ser um sujeito honroso para si mesmo, que era o que esse Luiz Soares não tinha. Esse cara não era honroso, ele era um vagabundo. É o que dá a aparentar no vídeo. Ele era um vagabundo, ele recebeu a herança, mas ele não trabalhava. Provavelmente o pai dele, não é o que o vídeo, não é o que o conto sugere, mas muito provavelmente o pai dele deve ter trabalhado para que essa herança que foi deixada para ele pudesse ser deixada, né? O pai dele deve ter feito algo para que a herança, para que no fim da vida dele ele continuasse sendo rico. Mas esse Luiz Soares ele dissipa tudo. Pessoal, aqui nasce uma coisa, a partir dessa reflexão, a gente pode entender que a inveja ela surge justamente disso, dessa nossa vontade de gastar coisas que não é nossa, coisas que não demandou esforço nosso. O invejoso, no geral, ele não tem a força, a capacidade de trabalhar para conquistar as coisas dele. Por isso ele fica de olho na vida, naquilo que as pessoas têm, naquilo que as pessoas possuem. E isso eu falo a partir de mim mesmo. Se eu não estudar, certo? Esses livros, eles estão aqui. Se eu não ler esses livros, se eu não fazer cursos, se eu não buscar conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou ficar burro. Quando eu ver um sujeito inteligente, eu vou sentir inveja dele. Quando eu ver que aquele sujeito ele conseguiu resolver problemas por conta da vida de estudo que ele teve e que eu estou enfrentando os mesmos problemas e não estou conseguindo resolver, é claro que eu vou sentir inveja dele. Para que isso não aconteça, eu preciso me esforçar, eu preciso melhorar a mim mesmo, eu preciso me dedicar, para que assim eu consiga olhar para dentro de mim e ver, caramba, eu me esforcei, eu consegui construir isso daqui a partir de um esforço meu, e hoje eu consigo resolver certos problemas, eu consigo dar solução a certos problemas. Talvez aquela outra pessoa ela solucione coisas que eu não sou capaz de solucionar. Afinal de contas, eu não preciso resolver todos os problemas do mundo, mas alguns problemas eu preciso saber resolver. Eu preciso aprender a resolver certos problemas. Eu preciso ser útil no fim das contas. E o que faz a inveja surgir no nosso peito? Quando a gente se sente inútil, quando a gente não consegue olhar para dentro de nós e ver que somos capazes também de fazer coisas que não só os outros são capazes, mas nós também somos, se assim nós
trabalhamos para desenvolver em nós capacidades, habilidades. Então, minha gente, o povo brasileiro, e eu me coloco dentro disso. Eu sou assim, eu me coloco dentro do povo brasileiro. Quando eu falo povo brasileiro, estou falando eu também. Nós somos invejosos porque nós queremos muito sem fazer nada, ou fazer pouco. Nós queremos muito nós queremos realizar um esforço mínimo para ter muito, mas não é desse jeito. Nós precisamos realizar muito e quem sabe receber uma recompensa que não precisa ser tão grande, mas que ela venha a partir de um esforço grande nosso. Então, muito cuidado com a visão materialista, muito cuidado com essa visão de só querer ter sem se esforçar, né? Cuidado para não ceder à preguiça, ser preguiçoso. Cuidado para que eu não seja preguiçoso e veja os anos se passarem, veja os anos virem, sem que eu me aprimore, sem que eu melhore. E melhorar, minha gente, é muito mais melhorar interiormente, é muito mais melhorar intelectualmente, moralmente, do que materialmente. Eu não sinto inveja nenhuma. Quer dizer, né, nós precisamos buscar esse remédio para não sentir inveja das pessoas que, sei lá, têm um carro melhor, têm uma casa melhor, mas são imorais, são pessoas corruptas, são pessoas que eu não queria sentar na mesa com elas. E você precisa se imaginar, você precisa olhar no espelho, eu preciso olhar no espelho e dizer, caramba, eu não sentaria comigo numa mesa se eu tivesse essas atitudes aqui. Eu não sentaria na mesa comigo, por exemplo, se eu fosse um sujeito que planejasse fazer coisas que pudesse prejudicar o outro. Eu não sentaria na mesa comigo se fosse um sujeito que quisesse roubar as pessoas para subir de vida, subir de patamar. E precisamos ter cuidado com isso. Porque isso pode acontecer, essas coisas podem acontecer conosco. A gente pode invejar pessoas que não mereciam a nossa inveja. E aqui, pessoal, a inveja é uma palavra pejorativa, mas a gente pode usar aqui também no sentido positivo. Precisamos ter uma inveja sã, sadia, se é que a gente pode dizer assim, mas pelo menos para a gente entender, usando essa figura aqui da inveja, precisamos ter um desejo sadio de querer imitar pessoas boas. Os santos, né, os santos, como eu sou católico, buscar santos que tiveram virtudes heróicas, que tiveram uma personalidade forte, de lutar por aquilo que eles viam que era bom. Porque às vezes a gente está lutando por coisas que não são necessariamente boas, mas a gente pensa que é boa porque fomos talvez influenciados por ideias, fomos influenciados por conceitos que não ficaram claros para mim e para você. E aqui, pessoal, eu quero refletir uma coisa com vocês. Se nós não compreendermos os conceitos que estão dentro da nossa cabeça, esses conceitos vão influenciar a nossa vida. Porque vocês acham que um sujeito que entra numa loja para roubar o que não é dele, vocês acham que um sujeito que é desonesto, que passa a mão nas coisas dos outros, ele não faz aquilo baseado em certos conceitos que são errados e que estão dentro da mente dele? Quantas pessoas justificam o mal dela dizendo, mas eu sou pobre, eu faço isso porque eu sou pobre, eu faço isso porque eu não tive oportunidade? Quantas vezes eu já vi pessoas justificarem que o pobre entra no crime porque ele não tem oportunidade? Que loucura é essa? Quem disse que porque você às vezes não tem uma oportunidade, a oportunidade que gostaria, você tem o direito de roubar as coisas dos outros? Por que você não reza, não pede a Deus? E aqui, se Deus não existe, é justamente que o que vai acontecer com o mundo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é o drama lá, inclusive, do livro do Crime e Castigo. Se Deus não existe, então a moral também não existe. Se Deus não existe, o mundo espiritual não existe. Então por que eu buscaria a virtude? Por que eu não roubaria isso daqui se a vida não tem nenhum sentido metafísico? Então você está vendo que como a visão ateia do mundo, como a visão materialista do mundo, ela, ela causa efeitos práticos, efeitos negativos na vida das pessoas?
Então, entender os conceitos dentro da nossa cabeça é importante para nós agirmos, seja contra eles ou a favor deles. Se forem conceitos bons, se entendemos que são conceitos bons, eles vão nos influenciar para o bem. Se entendemos que eles são conceitos maus, nós vamos então agir contra eles. Porque todo mundo conta uma história para si mesmo. Assim como esse Luiz Soares aqui do conto. Ele contava a história, eu sou rico, eu não preciso trabalhar. Ele contava esse tipo de história para ele. Então, os conceitos errados que nós carregamos influenciam a nossa vida negativamente, destrói inclusive a nossa vida. Então, é muito importante nós termos dentro de nós, esse desejo de conhecer a verdade. Se perguntar, isto daqui que eu acredito é verdadeiro? Mas se é verdadeiro, como é que eu sei que é verdadeiro? Isso é verdadeiro porque eu escutei num jornal, porque eu escutei num rádio, numa televisão, na internet, num post? Ou isso é verdadeiro porque eu busquei por meio de leituras mais aprofundadas, por meio de cursos, por meio de pessoas que realmente eu vi que têm uma honestidade intelectual, que buscam também a verdade? Então é necessário que a gente discirna isso, que a gente discirna essas coisas. O que mais importa, o que pelo menos deveria importar, para que a nossa vida fosse melhor, é se a gente tivesse esse desejo de conhecer a verdade dentro do nosso coração. Querer conhecer a verdade, querer entender como é que as coisas funcionam, querer entender quais ações são melhores do que outras, quais decisões são mais razoáveis do que outras, o que deveria ser amado, o que deveria ser propagado, inclusive por ser amável, deveria ser propagado, e o que é odiável, o que é horrível, o que eu deveria, inclusive, querer que fosse destruído por ser mal. Essas coisas nós precisamos buscar responder. Porque isso importa muito mais do que, inclusive, a pergunta como acabar com a fome no mundo. Essa pergunta como acabar a fome no mundo, ela é genérica, ou seja, ela não resolve o problema da fome no mundo. Porque o problema da fome no mundo tem a ver com a pergunta: o que os homens estão fazendo para amar mais? O que os homens poderiam fazer para amar mais, e amando mais, eles pudessem se ajudar, eles pudessem colaborar uns com os outros. Não pense, minha gente, que o problema é a fome no mundo. O problema é a falta de virtude, é a falta de caridade no coração do homem, é a falta do amor à verdade, do amor à justiça. Numa sociedade que falta o amor, desculpe, o amor pela verdade, numa sociedade que não se acredita em verdade, é uma sociedade que vai, infelizmente, ser destruída pelo egoísmo, pela arrogância, pelo orgulho. É uma sociedade que vai escravizar os indivíduos. Os mais fortes vão querer escravizar os mais fracos. Porque se não existe verdade, tudo é relativo. A minha opinião, ela é a melhor. Se não existe verdade, eu posso dizer, não, a minha opinião é a melhor, porque eu acho que é a melhor. Porque os meus instintos estão dizendo que é a melhor. E não a realidade é que está dizendo. Não é a realidade que está me dizendo que isso é melhor. Mas eu sou o dono da verdade. Eu sou o senhor da realidade. Então, acreditar na verdade, crer que existe um mundo para além deste mundo, que esse mundo aqui material ele não explica tudo. Buscar as respostas na filosofia, na teologia, na psicologia, na literatura, para os problemas que nós estamos enfrentando, né? Esses problemas que às vezes são ignorados. O que fazer para que as pessoas elas amem mais, para que elas sejam mais verdadeiras, para que elas se entreguem menos aos vícios? O que fazer para que as pessoas sejam mais sinceras consigo mesmas e com os outros? Essas são perguntas fundamentais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado a vocês refletirem, porque esse é meu intuito, né? Que a gente possa refletir juntos aqui, que a gente possa aprender juntos e assim melhorarmos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.